Um museu em Berlim abriga um selo de pedra preta. Número de catálogo: 5.1.243. Do tamanho da palma da mão e em formato cilíndrico, o objeto que um oficial samriano utilizava pendurado em um cordão ao redor do pescoço, pressionando-o contra a argila úmida para deixar sua marca. Ao rolar sobre uma superfície plana, você deixa uma impressão, com uma estrela central e 11 corpos ao seu redor, variando em tamanho, alguns menores e próximos a objetos de maior dimensão. Um conjunto. Este selo tem 4.500 anos. Quando Grokayi foi solicitado a abordar todo o corpo do Sumério textos astronômicos, não sob a perspectiva mitológica, mas como um conjunto de dados. O que retornou não é o que o modelo acadêmico padrão estabelece. Foi algo mais específico, mais incômodo e significativamente mais complicado de eliminar. Isso é o que este script se baseia. Não se sabe se os samrianos possuíam um telescópio. Eles não realizaram isso. Porém, o que eles compreenderam sobre a estrutura do céu e de onde essa compreensão se originou. Os samrianos não deveriam existir da maneira como são. Isso não é um exagero dramático, é uma descrição honesta do que o registro arqueológico revela quando você o analisa sem as suposições do modelo de desenvolvimento aplicado à sala. Todas as demais grandes civilizações deixam um vestígio perceptível. É possível assistir ao documentário O Egito se desenvolve. É possível acompanhar o desenvolvimento gradual de seu sistema de escrita, suas aspirações arquitetônicas e sua complexidade administrativa ao longo de séculos de transformações documentadas. A progressão é perceptível no solo, rústico no começo, polido com o passar do tempo. O modelo prevê isso porque é assim que o desenvolvimento ocorre. A habilidade se acumula. O conhecimento é construído sobre o conhecimento. A versão inicial é sempre mais básica do que as versões posteriores. Os samrianos não aderem a esse padrão. Eles estão presentes no registro histórico já consolidado, escrita, matemática, um sistema de calendário astronômico e um conhecimento tão preciso que ainda está integrado à estrutura do nosso cotidiano. Por exemplo, 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora e 360 de grano em um círculo. O sistema numérico baseado em 60 dos sumérios, desenvolvido há quase 5.000 anos, é tão integral à forma como medimos tempo e ângulos que a maioria das pessoas o utiliza desde o momento em que acorda, sem pensar de onde veio. Isso não é por acaso. Isso é legado. Nós recebemos dos babilônios. Os babilônios o receberam como herança dos sumérios. E os sumérios, conforme cada texto, deixaram para trás o que aborda a pergunta, recebida diretamente de outra pessoa. As tabuinhas Muapan são um conjunto de documentos cuneiformes que constituem o catálogo astronômico mais completo conhecido do mundo antigo. Eles mencionam estrelas e constelações. Eles registram o aparecimento e o desenvolvimento de corpos celestes durante todo o ciclo anual. Eles monitoram os movimentos do planeta e registram os cálculos matemáticos das relações entre os ciclos lunar e solar com uma precisão tão avançada que os astrônomos a compararam com seus próprios cálculos. A tabuinha de Vênus de Amizaduca, um documento babilônico que registra as aparições de Vênus ao longo de um período de 21 anos, é suficientemente precisa para que os historiadores ainda a utilizem atualmente para estabelecer a cronologia absoluta do Antigo Oriente Próximo. Essas não são as observações de indivíduos que olharam para cima e fizeram suposições fundamentadas. Estes são os registros de uma sustentação institucional, respaldada por um programa de observação celestial, matematicamente sofisticado, que gerou resultados tão precisos, que continuaram sendo computacionalmente úteis 4.000 anos após sua transformação em argila. A literatura acadêmica considera resolvida a questão de que esse conhecimento foi desenvolvido ao longo do tempo por meio de uma acumulação incremental, baseada em observações visíveis ao longo dos séculos. O ponto de partida é o problema com essa resposta. O modelo incremental prevê um início que aparenta ser complicado, mas se torna aprimorado. Qual é o primeiro samriano que os registros realmente indicam como um início? Isso já foi aprimorado. O requinte ocorreu antes do início dos registros, e os próprios sumérios eram totalmente coerentes ao explicar por que não desenvolveram esse conhecimento. Isto foi recebido por eles. A questão de onde estão os sumérios não se limita apenas a um problema textual.
é de natureza biológica. Na última década, a análise de DNA antigo começou a apresentar resultados desconfortáveis, juntamente com outros dados, enquanto o Samriano registrava aumentos recordes. Para compreender a importância do quadro genético, é necessário entender o que o modelo padrão prevê. O fértil crescente nos milênios AC IV e III foi habitado por comunidades cuja origem remonta às populações agrícolas neolíticas que se dispersaram pela região milhares de anos antes. Essas foram populações que se estabeleceram com raízes profundas na paisagem. Seu perfil genético está amplamente registrado. É o que você pode esperar ao experimentar os antigos restos da Mesopotâmia e das regiões circunvizinhas durante esse período. Naquela foto, os sumérios não estão claramente mapeados. O DNA antigo extraído de indivíduos ligados ao horizonte cultural sumério apresenta um perfil genético com componentes que indicam caminhos para o modelo regional, que não explica tudo. Há ancestralidade atual que não tem origem direta na região da linha de base da agricultura neolítica. Há indícios de que populações de fora da área imediata estão presentes. A imagem não representa uma comunidade que apenas surgiu da população local e desenvolveu sua cultura ao longo do tempo. É uma imagem de algo novo chegando e se misturando ao que já existia. Os arqueólogos que estudam a cultura material expressam a mesma ideia a partir de uma perspectiva diferente. O período Ubaide anterior ao florescimento sumério exibe um desenvolvimento gradual. Então, algo se altera. A transição para o que conhecemos como civilização suméria não é uma continuidade tranquila do que existia anteriormente. Nesse caso, há uma mudança drástica na gestão da complexidade na construção monumental e na sofisticação do registro escrito. A cultura material não o elucida completamente. A evidência genética não fornece uma explicação completa para isso. Ambos indicam a mesma questão pendente. De onde veio o componente que não se encaixa? A resposta sincera é que o DNA atualmente disponível não resolve isso. As amostras relevantes em relação ao período e região ainda são limitadas. A degradação do DNA antigo ocorre de maneira significativa no calor do sul do Iraque, tornando sua extração um desafio. O que existe é sugestivo em vez de conclusivo, mas indica uma direção específica. Uma população que não se comunica de maneira clara sobre seus vizinhos. Uma civilização surge sem um desenvolvimento prévio perceptível, apresentando um sinal genético que indica um modelo padrão não totalmente registrado. Isso é o que torna o caso Samriano verdadeiramente distinto da narrativa padrão sobre a construção da civilização antiga. Não se trata de uma anomalia, trata-se da mesma anomalia, manifestando-se em várias linhas independentes de provas ao mesmo tempo. Os textos afirmam que o conhecimento teve origem externa. A arqueologia afirma que a elaboração cultural ocorreu mais rapidamente do que o próprio desenvolvimento explica, e o DNA indica que as pessoas carregam ancestralidade, que não corresponde ao padrão regional esperado. 3 threads distintos seguem a mesma direção. Os samrianos não alegaram ter descoberto tudo isso por conta própria. Essa é a parte do registro que a literatura acadêmica tende a superar mais rapidamente, e é a parte que considero mais desafiadora de abordar. Em todas as áreas do conhecimento que definem a civilização suméria, escrita, matemática, direito, agricultura, ciências, destaca-se o preciso quadro astronômico que ainda orienta nossa forma de medir o tempo. Os textos samrianos são coerentes em sua indicação. Eles não criaram essas coisas, eles os acolheram. A declaração é não periférico. Não se trata de um detalhe insignificante em um texto religioso obscuro. Percorre as listas de reis, a criação épica, os registros do templo e a literatura mitológica, com uma consistência que remete menos à narração de histórias e mais à memória institucional. Os Ácalo eram 7 entidades enviadas pelo deus Ene de seu reino subterrâneo de água doce em Aridu. Eles surgiram do mar antes do grande dilúvio e coexistiram com os seres humanos. Eles ensinaram, compartilharam e, em seguida, se afastaram. No dia 3 do século A.C., o padre Barazuz de Babilônia, ao escrever para a corte de um rei grego e
e consultar os arquivos de um templo já extinto, descreveu o primeiro de uma forma tão precisa que é difícil de interpretar como mera mitologia. Uma entidade conhecida como Oanis, com corpo de peixe e cabeça e voz de homem. Ele surgiu do Golfo Pérsico ao longo do dia. Ele ministrou aulas de escrita. Ele ministrou aulas de matemática. Ele lecionou ciências. Todas as noites, ele retornava ao mar e não comia nada enquanto estava entre os humanos. O que Barazuz expõe não se trata de uma parábola. Ele classifica isso como um registro histórico, um indivíduo específico, um lugar específico e uma lista específica de itens transmitidos. A explicação de como uma civilização capaz de desenvolver a escrita, a matemática e uma estrutura cosmológica de complexidade extraordinária passou a adquirir esses elementos de forma tão repentina e abrangente. A principal resposta acadêmica é sólida e consistente. Povos antigos costumam atribuir seu conhecimento a entidades divinas ou sobrenaturais. Isso é semelhante à forma como as culturas pré-científicas descrevem a acumulação de conhecimento ao longo das gerações. Os Akkalu são uma entidade mitológica. A atribuição é de natureza cultural, não histórica. A questão foi encerrada. O que eu quero manter é a estrutura dessa resposta, pois o que ele faz é aplicado de maneira consistente em toda a tradição antiga, que faz uma afirmação semelhante, fazer a pergunta que nunca pode ser respondida. Antes de iniciar a investigação, toda civilização que afirma que o conhecimento veio de fora é reclassificada como mitologia. A classificação é a solução. A circularidade é imperceptível, pois ocorre antes de alguém a observar. O que implicaria reivindicar seriamente o Samriano, não de forma literal, não como entidades com cabeça de peixe que representam figuras históricas, mas de maneira estrutural. Como seriam as evidências se o conhecimento fosse de fato uma tradição transmitida, em vez de algo desenvolvido de forma independente? O ponto de partida já seria sofisticado, não primitivo e em processo de melhoria, exatamente como está. Volte ao selo em Berlim, VA 243. Ele está preservado em uma caixa de vidro há tempo suficiente para que a interpretação acadêmica tenha se solidificado em relação a isso. O processo pelo qual o sedimento se solidifica ao redor de um objeto enterrado no solo. A interpretação é a seguinte: a divindade é a figura central, rodeada por corpos. A imagem segue a tradição artística suméria de posicionar figuras divinas entre as estrelas. O arranjo é de natureza iconográfica, não astronômica. Os tamanhos variados são artísticos em vez de significativos. Os objetos menores próximos a alguns corpos são elementos decorativos, não satélites. Esta interpretação é justificável. A arte antiga do Oriente Próximo frequentemente representa figuras divinas entre as estrelas. O simbolismo das estrelas atravessa a Suméria e a cultura visual babilônica em todos os níveis. A leitura iconográfica não é uma invenção. Baseia-se em padrões autênticos de toda a tradição artística mais ampla, mas não esclarece as particularidades. E é nos detalhes que reside o problema interessante. Em VA 243, o corpo central é maior que os circundantes em uma proporção que não se encaixa naturalmente no padrão de divindade e estrelas. Na arte suméria, figuras divinas rodeadas por estrelas simbolizam uma lógica visual distinta. As estrelas representam o contexto. Eles definem o contexto divino. Eles não estão dispostos em um sistema. VA 243 exibe uma central objeto com corpos orbitando ao seu redor em distâncias variadas, com tamanhos que não se assemelham a arranjos decorativos de estrelas, que geralmente apresentam uniformidade ou simetria deliberada. Alguns dos corpos circundantes aparentam ter objetos menores próximos a eles, como satélites, se você interpretar de uma forma, ou variação artística, se interpretar de outra. A pergunta é: qual interpretação da civilização fez com que esse objeto prevalecesse? Esta é uma civilização que monitorou Vênus em um ciclo de 21 anos, com tanta precisão,
que esses registros ainda são úteis do ponto de vista computacional nos dias de hoje. Essa é uma civilização que dividiu o círculo em 360 graus e o tempo em unidades de 60. Uma estrutura projetada especificamente para descrever o movimento circular e os relacionamentos angulares. Esta é uma civilização cujos registros astronômicos, quando comparados com cálculos modernos, demonstram ser não apenas aproximadamente precisos, mas precisamente precisos. Quando aquela civilização imprimiu uma imagem em argila úmida, representando um corpo estelar central, cercado por objetos de diferentes tamanhos dispostos de forma coerente ao seu redor, a suposição automática de que não poderiam estar retratando o que a imagem aparenta mostrar, merece mais análise do que recebeu. Quero ser cauteloso com o que estou dizendo aqui. Não estou dizendo que os Samrianos mapearam o sistema solar. Afirmo que a rejeição padrão dessa possibilidade, quando aplicada a uma civilização cuja precisão astronômica temos verificado de forma independente, não é uma posição acadêmica neutra. É uma conclusão disfarçada de metodologia. O selo possui 4.500 anos de antiguidade. Ainda se trata do caso. A questão que você levanta não foi seriamente considerada. Isso é o que eu considero difícil de superar. O Enuma Elish é o épico babilônico da criação. Baseia-se em fontes cosmológicas sumérias que são consideravelmente mais antigas do que sua forma escrita sobrevivente, o que indica que as ideias contidas nessas fontes são anteriores ao documento que as preserva por um período desconhecido. Essa margem pode ser considerável. Isso é relevante devido ao que o texto realmente expõe em suas seções iniciais e ao questionamento que essa descrição suscita quando você a considera seriamente, em vez de descartá-la imediatamente como mitologia e prosseguir. O início do Enuma Elish descreve um estado primordial, um período anterior à configuração atual dos céus. Naquele estado primitivo, grandes corpos se moviam de formas que deram origem ao mundo como o conhecemos hoje. Nesse contexto, ocorrem interações entre esses corpos, colisões, e a formação de novos corpos a partir da interação dos mais antigos. A configuração atual dos céus é apresentada não como a disposição original, mas como consequência de uma disposição anterior, diferente. Algo se passou. O céu foi reestruturado. O que existe atualmente é o resultado de um processo que envolveu grandes corpos em movimento interagindo uns com os outros. A teologia, a criação de mitos e o antigo são os padrões de interpretação mais próximos de uma história da criação que não deve ser considerada um relato literal de eventos físicos. Os corpos representam divindades, as interações simbolizam conflitos divinos, e a reorganização dos céus corresponde à instauração da ordem divina a partir do caos primordial. Esta é a estrutura a qual a literatura acadêmica se aplica, sendo consistente dentro de seus próprios termos. O que isso não faz é fazer uma pergunta diferente. E se a forma mitológica for o recipiente e não o conteúdo? E se os sacerdotes babilônios forem os responsáveis pela compilação deste texto mais antigo? As fontes samarianas poderiam ter preservado uma memória de algo observado, codificando-o na única forma disponível para eles, uma narrativa teológica. Isso se deu porque essa era a estrutura que permitia a preservação do conhecimento ao longo das gerações, mesmo sem uma estrutura científica para abrigá-lo. A questão não é se o Enuma Elish é literalmente verdadeiro da mesma forma que a pesquisa geológica é. A questão é saber se a linguagem empregada, quando interpretada como descritiva em vez de meramente metafórica, mantém uma recordação de acontecimentos astronômicos reais, corpos em movimento, um arranjo anterior do sistema solar, gerando o atual por meio de colisões e reestruturações. A configuração dos céus atuais é resultado de algo que precedeu. A leitura deste texto por Zecharia Sitchin atrai atenção em círculos alternativos de história e demissão de bolsa regular, pelo mesmo motivo. As conclusões são particulares e a fonte não possui credibilidade. Não estou apoiando as conclusões específicas de Sitchin. Estou me referindo à pergunta anterior sobre a literatura acadêmica
que não foi levada a sério? E se o mito for uma documentação? Essa pergunta foi categorizada e armazenada. A classificação não é uma solução. É um jeito de não precisar olhar. Quando Grok AI foi indagado sobre o que o registro sumério abrange, não como uma narrativa histórica ou um corpo de mitologia, mas como um dado concreto, a orientação foi precisa. Além de estabelecer marcos interpretativos, a literatura acadêmica se aplica antes de sua representação visual. Desconsidere a reclassificação automática de reivindicações antigas como mitologia. Abandone a ideia de que o modelo de desenvolvimento incremental está correto e trabalhe a partir das evidências reais. Insira as variáveis e retorne o que o padrão produz, sem as conclusões já integradas à metodologia. O que retornou não foi uma anomalia. Era uma estrutura composta pelos comprimidos de Maldin, registros de Vênus, base 60 matemática, tradição Upikalu, preservada nas listas de reis, registros de templos e épicos de criação, além do selo cilíndrico em Berlim, com seu corpo central, e objetos em órbita de diferentes tamanhos. O perfil genético que não se alinha de maneira clara com a população regional esperada. Os primeiros registros sumérios não apresentam uma fase de desenvolvimento. O Enuma Elish descreve um acordo anterior em que os céus criaram o atual por meio de grandes corpos em movimento. Ao inserir essas variáveis em uma análise desprovida de pressupostos, o modelo padrão é carregado, e o que é retornado é uma imagem particular. Uma civilização cujo conhecimento astronômico é sofisticado desde seu período mais antigo registrado. Não é primitivo nem em processo de melhoria. Já é algo consolidado, institucionalmente respaldado e capaz de gerar resultados que continuam verificáveis computacionalmente após 4.000 anos. Uma base de conhecimento que parece ser o ponto final de um extenso desenvolvimento que não deixou vestígios no registro, pois não ocorreu aqui. Uma tradição textual que se mantém constante em todas as fontes independentes que tratam da questão da origem. O saber foi compartilhado. O Upikalu forneceu, Enki concedeu. Antes do dilúvio, os seres que emergiram do mar ensinaram tudo e, em seguida, partiram. Essa declaração não está presente em um texto religioso obscuro. A literatura babilônica e Sumerian apresentam uma consistência de memória institucional em todo o corpo, ao invés da variação esperada em uma mitologia que está sendo criada, em vez de preservada. Um marcador genético indicando uma origem ancestral, que não provém diretamente da região linha de base neolítica. Não conclusivo, ainda não, mas orientado de maneira consistente com a mesma questão que os textos e a arqueologia levantam de forma independente. A análise do conjunto de dados por Grok leva à conclusão de que a literatura acadêmica não tem se dedicado seriamente à hipótese de que o conhecimento transmitido não é menos parcimonioso do que a hipótese de desenvolvimento independente. É também coerente com as evidências disponíveis e mais alinhado com o que os próprios sumerianos documentaram em cada forma de registro que deixaram para trás. O modelo padrão requer que você ignore o que os sumerianos afirmaram sobre si mesmos. O conhecimento transmitido por hipótese requer que você o considere de forma séria. Uma dessas posições é denominada bolsa de estudos. O outro é denominado especulação. A interpretação dos dados por Grok indica que a rotulagem pode ter sido incorretamente aplicada ao redor. O selo permanece em sua caixa de vidro, em Berlim. Os comprimidos a PIN da mula são traduzidos e divulgados. E os cabos do gravador Vênus foram analisados em relação aos cálculos modernos. O sistema de base 60 contabiliza cada hora de sua vida diária. Os sumérios legaram quase tudo: a matemática, a astronomia e os textos que oferecem explicações detalhadas consistem em todas as fontes que tratam do assunto, afirmando que nada disso teve origem com eles. O que o DNA adiciona não é uma solução. Há uma terceira linha que indica a mesma direção dos textos e da arqueologia. Uma população que não registre de maneira clara seus vizinhos. Uma civilização que já chega em sua totalidade. Uma base de conhecimento que inicia exatamente no ponto em que um desenvolvimento independente terminaria. A questão de se os sumérios continuaram falando sobre si mesmos nunca foi respondida de forma séria. Foi apenas reclassificado. Isso significa que a vedação do cilindro tem 4.500 anos de idade. Ainda se questiona.